Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live de número 135. Sim, há 135 semanas você tem um encontro marcado comigo e com a tribo de profissionais que fazem parte da nova cara da Neuro. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, essa tribo se reúne aqui no canal do YouTube de forma aberta, abrindo as portas para você que é novo, que quer conhecer o nosso trabalho. Nós nos reunimos com um propósito em comum: desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e entregar resultados e excelência ao paciente neurológico. Esse é nosso objetivo aqui na comunidade Torriani, profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, profissionais da área da educação física, fonoaudiólogos, todos que trabalham com pacientes neurológicos se reúnem nessa rede de colaboração, com o intuito de desenvolver ferramentas que vão poder auxiliar no processo de recuperação dos pacientes neurológicos. E eu coordeno essa tribo aqui dentro da comunidade Torriani. A comunidade Torriani se reúne em dois locais, você sabe disso. Nós nos reunimos dentro da plataforma Hotmart, onde todas as nossas aulas estão disponíveis. São 2 anos e meio, quase 3 anos de comunidade, 2 novas aulas todas as semanas, subindo dentro dessa plataforma. Então ela é nossa biblioteca de atualização técnica, científica, atualização profissional, atualização pessoal. Já são mais de 300 videoaulas dentro da comunidade Torriani. E também nos reunimos lá no nosso grupo fechado do Facebook. E é lá que discutimos casos clínicos, fazemos análises de vídeos de pacientes, nos amparamos e nos ajudamos nos casos complexos, nas situações difíceis profissionais. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui, com as portas abertas para quem não é membro da comunidade, para que você se sinta acolhido, sinta que existe um espaço em que você, possui parceiros, pessoas que trabalham na mesma direção, que têm o mesmo propósito e que você pode ser acolhido por esse meio ambiente fértil. O tema da nossa aula de hoje é aquele nosso queridinho, nosso tema queridinho que a gente nunca se cansa de desenvolver. O tema da nossa aula é análise de movimento. Especificamente hoje a gente vai tratar da análise de marcha. E eu não canso de dizer para vocês que a análise de movimento é treinável, né? Eu hoje estou com uma dor de garganta da pesada, então vocês vão aí me respeitar a minha limitação e até o meu cansaço, eu tô mais cansada para falar. Eu não canso de me dizer, então, que a análise de movimento é treinável. E em sendo treinável, cada um no momento que está, então cada um de nós aqui tem pessoas em diferentes níveis, né? Em diferentes momentos dessa capacidade de análise de movimento, e que, na verdade, precisam aí, né, de alguma forma, alavancar, subir, crescer. Esse é o nosso propósito dentro da comunidade Torriana. Então, cada um dentro do seu momento, dentro do seu estágio de conhecimento sobre análise de movimento, meu propósito é que depois dessa aula você suba um degrau, você esteja um pouco mais confiante, você tenha um pouco mais de ferramentas e você consiga identificar, nos casos que eu separei para a gente discutir hoje, você consiga identificar características que possam ajudar os teus pacientes aí no seu trabalho. Você atendendo em domicílio, você tendo seu próprio consultório, você trabalhando num centro de reabilitação e assim por diante. Então, hoje a gente vai falar sobre análise de marcha. Eu separei alguns vídeos interessantes, alguns casos interessantes aqui para a gente analisar. Então, pacientes com órtese, sem órtese, comparar marcha com órtese, sem órtese, analisar risco de queda,
analisar padrões, né, ou características de cada uma das marchas dos nossos pacientes. Se você está chegando agora, se essa é uma das suas primeiras aulas dentro da comunidade, saiba que dentro da comunidade a gente tem um módulo análise de movimento. E lá estão reunidos em sequência todas as lives que a gente fez, todos os vídeos que a gente fez que trataram sobre análise de movimento, seja análise de marcha ou análise de qualquer outra core tarefa, alcance, preensão, manipulação, sentar e levantar, em pé para o sentado, degrau e assim por diante. Então a gente tem vídeos sobre cada uma das core tarefas e mais do que um, mais do que dois, mais do que 5 vídeos, sobre cada uma dessas análises. Então, se você está chegando agora, fica comigo nessa aula. E se você sentir que você precisa de mais informações, que você não acompanhou exatamente nos detalhes, que seus olhos não foram capazes de ver aqueles aspectos que eu estou levantando aqui, aí você termina essa aula e seu propósito nas próximas semanas é avançar neste módulo que está dentro da comunidade chamado Análise de Movimento. Combinado? Então vamos nessa. Eu trago aqui para vocês um paciente hoje e a gente vai ver um pouco assim da marcha com e sem essa órtese tornozelo-pé articulada aí, com e sem bengala, e discutir um pouco a importância aí desses recursos externos, tá bom? Então, às vezes vou estar olhando assim para o lado, eu tô com a segunda tela aqui para poder visualizar os, tá? Então, a gente vai começar vendo na velocidade padrão. Eu vou até diminuir o som aqui. Em princípio, a gente olha essa marcha, né, com as características aí do paciente na velocidade dele, mas para a gente poder, de fato, fazer essa análise, vou rodar mais uma vez antes, só acompanhe. Dá uma olhada de modo geral, velocidade, simetria, estabilidade, amplitudes. A filmagem não é das melhores, vocês sabem disso, vocês sabem dos critérios de filmagem, né? Mas ela é o suficiente para a gente poder fazer aí nossas primeiras análises. Acho que é o suficiente para a gente poder fazer nossas primeiras análises. Então, tenha uma visão geral inicialmente do teu paciente, e aí a gente começa usando essa câmera lenta aqui, porque a gente não tem capacidade de fazer essa análise aos olhos nus, né? De maneira tão detalhada quando a gente está começando. Então a gente precisa, né, poder pausar, reduzir a velocidade, olhar com mais calma cada uma das articulações. Então, quando a gente olha o paciente parado, a gente já, eu sempre falo isso, a análise do movimento começa antes do movimento começar. Não se esqueça disso. Então, se ela começa antes do movimento começar, olha já a posição que o paciente começa, observe aonde ele está com o seu centro de massa. Então, se você olhar aqui, a posição de início já prediz muito do que ele vai fazer. Olha como ele usa esse membro superior como com uma atividade extensora forte, com uma elevação e uma excessiva ativação. Olha como ele tem esse joelho hiperestendido e o centro de massa dele está localizado, né? É direcionado mais aí para a esquerda. Aqui é a esquerda do paciente, aqui é a direita do paciente, tá? Então, se o peso está nessa perna, claramente ele vai tender a dar o passo com a perna direita. Só na posição parada a gente já vê o quanto ele tem essa tendência de rotação, uma tendência de rotação muito grande do tronco. Então, olha como ele está rodado para a esquerda, na pelve também, e o quanto
Eu vou até colocar de outra cor, espero que você consiga ver o quanto esse braço direito é pesado. Ele é pesado e ele tende a levar o paciente para baixo, ele abaixa o centro de massa do paciente e também briga para esse centro de massa vir para o lado direito, né? Vocês conseguem ver isso? E a partir daí é que ele desenvolve o início da marcha dele, tá? Então, o início dessa marcha, ela é fazendo ajustes para a esquerda, ó, claramente fazendo ajustes para a esquerda, colocando mais o peso na esquerda, movendo a bengala em concomitância com esse membro mais afetado, o membro M, né? Então veja só aí, uma dorsiflexão até que suficiente, né? Apesar dele não fazer ele faz sim, ó, ele faz o contato inicial com o calcâneo. E aí, quando ele vem para o apoio médio à direita, o quanto ele hiperestende esse joelho direito. É bem claro, né? É bem visível essa hiperextensão. E o quanto o membro inferior esquerdo tem um padrão de movimento também atípico, né? Com uma certa inversão, uma certa flexão plantar. E aí, olha como é difícil para ele agora, do lado direito, desbloquear a hiperextensão do joelho e fazer a o impulso, o que a gente chama o push-off, ou seja, sair do apoio terminal, vir para o pré-balanço. Então, ele já inicia o balanço em déficit de acúmulo de energia, que ele não consegue empurrar o chão e receber a força de reação ao solo. Vocês entendem isso que eu estou falando? É bem importante isso aqui, ó. Se ele não empurra e não faz um bom pré-balanço, não traz o peso para o antepé, não traz o peso para o hálux, ele vai ter muito prejuízo no balanço inicial dele, tá? Ele não arrasta o pé, não, mas de novo, como eu disse, olha como o peso desse membro superior faz com que, quando ele tenha que estar sobre esta perna, ele não esteja e cai um pouco para cá. E aí é mais peso ainda sobre uma perna fraca para fazer o balanço inicial, né? E de uma certa forma, a bengala ajuda a aumentar essa base de suporte, né? E ele usa essa superativação, é uma superatividade desse membro superior esquerdo quando ele está caminhando, o que contribui para a assimetria que o paciente apresenta, né? E aí a gente vê essa dificuldade, olha lá, na fase do apoio médio final na perna M, né? Então, olha como é difícil construir também uma verticalidade desse lado. Vocês veem como ele cai para cá, como esse braço pesa e o quanto ele precisa se fixar nessa hiperextensão do joelho. E quanto mais ele se empurra aqui, mais ele acaba trazendo o centro de massa dele para cá, né? Se a gente voltar um pouquinho, coisa pouca aqui, ó. Ele veio para o apoio, olha como ele fica caído para a direita, percebe? Ó, no apoio médio, hiperestendeu o joelho, inclina o tronco consideravelmente, né? E esse padrão tende a se repetir, não é? Aqui agora a gente vai ver, e eu vou deixar vocês verem ele andando sem a bengala. E aí quero a opinião de vocês, pode escrever aí no chat, se você está assistindo essa aula gravada, pode me escrever aqui embaixo na Hotmart. Você acha que você esperava que esse paciente andasse desta forma, sem a bengala? O que que vocês acham?
né. Sim, tem uma dificuldade na base de suporte, tem uma certa instabilidade, mas particularmente a marcha dele é mais simétrica, ela é mais organizada sem a bengala do que com a bengala. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, vou colocar de novo, né, mas observe como a bengala, ela traz mais assimetria para o paciente, ela faz o braço direito pesar mais e o tronco inclinar mais, ela aumenta a base de suporte dele, ao passo que sem a bengala, ele tem uma atitude muito mais extensora, uma base de suporte muito mais adequada. Ele poderia andar na rua sem bengala? Provavelmente não, não. Eu teria que fazer algum teste para avaliar o risco de queda, né, quanto que ele pontua no Time Up and Go, por exemplo, quanto que está a mini best, em particular a seção de marcha, mas provavelmente não. Mas eu não eu reforçaria a ideia de que pequenas distâncias em terapia, em casa com supervisão, daria para a gente fazer sem a bengala, né, daria para porque os membros superiores têm uma influência importante neste padrão de marcha do paciente, tá. Quando a gente olha ele sem a bengala, e a gente olha, ele inicia de uma posição mais simétrica, veja, ele inicia de uma posição mais simétrica do que quando ele inicia com a bengala, percebe? Então veja aquele excesso de rotação que ele tinha quando ele está com a bengala, não é tão evidente, né, quando ele está sem a bengala. Apesar de estar sem a bengala, olha como esse braço já está extremamente acostumado a estar hiperativo e excessivamente estendido, mesmo ele estando sem a bengala, né. Mas ele tá com menos hiperextensão de joelho no lado menos afetado, e me parece ter uma condição de alinhamento melhor para iniciar a marcha, né. Ele tem dificuldade, ó, de transferir o centro de massa dele para o lado menos afetado. Ele deveria aqui, para dar o passo com a direita, trazer o centro de massa dele mais para esse lado. Então, eu questiono um pouco a questão do controle e a questão da força deste lado menos afetado aqui, né. Me parece aí que talvez glúteo médio e mesmo toda a questão dos ajustes posturais antecipatórios pode estar aí comprometido quando ele vai dar esse passo com o lado M. E olha como a inclinação do tronco, ela é importante aqui. Então, de novo, essa fraqueza de glúteo médio, ela não é só do lado M, mas ela é do lado não M, né? Mas ela também é do lado M. E ele compensa com o tronco, com a inclinação do tronco, quando ele precisa transferir o peso para esse lado M. Então, eu avaliaria aí essa força muscular de glúteo médio, de glúteo máximo. E olha como é difícil, ó, o momento mais crucial e mais difícil para esse paciente é o apoio final e o pré-balanço, em que ele não empurra o chão e não faz um bom push-off. E daí isso compromete, e é dos dois lados, tá? Porque desse lado aqui também não é muito bom, ó. Veja que tem um padrão de inversão e de flexão plantar que também não tem uma boa sinergia, não, tá? Esse lado não afetado não é não afetado, ele tem alguma coisa assim, a gente sabe disso, né. Percebe, ó? Ó, ó. Uhum, ok. Agora vamos ver esse paciente sem sem a órtese. E aí de novo, agora eu tô vendo umas coisas aí nesse lado não afetado, que me mostram que, puxa vida, ele de alguma forma está afetado, né. A gente vê um importante hálux vago, a gente vê alterações musculoesqueléticas significativas, né,
Olha o apoio desse pé, gente, do pé menos afetado, né. Então, assim, existe um problema importante nessa base de suporte no pé considerado normal. Lembra que a gente não fala normal, né. Olha como o pré-balanço está comprometido nesse pé, a mobilidade nesse pé está comprometida, a base de suporte é reduzida. E se a gente olhar, vou pôr aqui bem pertinho para ver se a gente consegue ver o pé em si, olha lá, né. Então se a gente parar agora aqui e olhar para esse pé, entende quando eu digo que o lado menos afetado, ele também é afetado? Olha o excesso da musculatura extrínseca e olha a falta de atividade intrínseca para constituir o arco transverso do pé, para constituir o arco longitudinal do pé. Olha como esses dedos estão em garra e esse hálux valgo aqui reduzem bastante a base de suporte desse paciente. A base de suporte dele é muito ruim, né? Então, é por isso que a gente vê aí, problemas, né, no lado menos afetado também. Não me canso de falar o lado menos afetado, ele é afetado também, algumas vezes até mais do que o lado M. Agora, meu questionamento é: esse paciente tem dorsiflexão suficiente? Ele precisa dessa órtese? Você consegue perceber, ó, que sem a órtese ele não raspa o pé, ele não tem grande mobilidade no tornozelo, mas a mobilidade que mais falta não é a dorsiflexão. A mobilidade que mais falta é a flexão plantar, percebe? Muito claramente aqui, né? A gente vê o quanto falta flexão plantar, dorsiflexão, extensão dos dedos, não está comprometida. Então, por que será que esse paciente está usando essa órtese? Será mesmo que essa é a órtese mais apropriada para ele? Esse paciente precisa de um trabalho de pés absurdo, de mobilidade, de mobilização, de melhora da base de suporte, talvez até de ajuste com uma palmilha, algo que abra um pouco esses dedos. E precisa de um bom tricepsural, precisa de mobilidade no tornozelo para ser capaz de fazer a fase de pré-balanço que não está acontecendo. Ao meu ver, melhorar esse pré-balanço aqui, dos 2 lados, tá? Desse lado também, ó. Ó como ele sai antes da hora, não traz o apoio no hálux, né? É um dos pontos cruciais do trabalho desse paciente. Veja como às vezes os pacientes são recomendados, né, a usarem órteses, são recomendados a terem órteses e depois não são orientados a descontinuar o uso da órtese, percebe? Alguém em algum momento indicou e eu não questiono, talvez essa órtese tenha sido necessária num dado momento, mas assim, agora aqui com essa nossa análise de movimento, a gente tem clareza que essa órtese não está fazendo grande diferença no propósito que ela tem. E ao contrário, o fato dele estar ali dentro dessa órtese impede que ele pratique a mobilidade da flexão plantar. Esse tipo de órtese não favorece, né, a flexão plantar. Então, essa é uma discussão que eu acho que essa aula traz para a gente no sentido de, ok, essa órtese é necessária, mas eu tenho que avisar o paciente que ela não é para sempre. Eu tenho que avisar para paciente que precisa de uma reavaliação dessa órtese, que precisa de uma análise se ela realmente é importante nesse momento do paciente ou se dá para a gente, né, se desapegar, doar, vender e assim por diante, tá? Então esse é um ponto crucial e que eu acho que é uma falha na nossa no nosso trabalho. É uma falha no nosso trabalho. E aí quando a gente olha ele aqui, nesse vídeo aqui, olha, então a gente tem ele aqui sem a órtese, sem bengala. Então olha a posição inicial, como ele parte de um alinhamento muito melhor. Olha como ele é capaz de fazer a dorsiflexão suficientemente,
né? Mais simétrico, mais estável, sem aquela força excessiva de extensão da bengala, sem tanta inclinação do tronco. E aqui sem camiseta a gente vê o quanto esse tronco poderia estar mais estável, poderia estar mais estendido. E a gente vê, aqui eu vou tentar parar no momento em que a gente identifica o peso do membro superior, né? Então, talvez algo, olha como esse membro superior aqui é pesado e puxa ele para baixo. Talvez algo como uma espaldeira, né, que pudesse dar mais extensão, um pouquinho de rotação externa desse ombro e suspender um pouco, ajudaria já a aliviar a parte do peso. Durante essa marcha, né, para liberar mais essa perna direita. Veja o papel do membro superior na marcha, eu falo sempre sobre isso, né. Esse é um ponto aí, importante da gente levar em conta. Às vezes uma órtese lá em cima no membro superior facilita a dinâmica da marcha mais do que uma órtese lá embaixo no membro inferior, ok? Comentários, façam seus comentários aí no chat, você que está assistindo. Você que está assistindo essa gravação depois, e eu vou ter o maior prazer de responder, de te ajudar no teu raciocínio, de repente, se você viu o que eu estou falando, eu vi, Torriane, eu vi tal coisa, né? Ou, ai, achei mais difícil visualizar isso. Essa aula fica gravada, ela vai ficar durante uma semana liberada para vocês no canal, né? E depois ela é material exclusivo lá dos membros da comunidade. Então, você pode reassistir, pausar e ir devagar consolidando. Lembra, análise de movimento é treinável, então a gente só melhora fazendo, tá? Eu quero ter mais um tempinho aí seu para a gente olhar mais um paciente aqui, com uma característica um pouco diferente. Ai, ai, uma característica um pouco diferente, né? Então é um paciente aí que teve um AVC e que tem uma condição reumatológica associada, né, um paciente que tem, espondilite anquilosante. Então a gente tem todo um quadro aí, toda uma característica de um paciente, que já tem deformidades na coluna e que comprometem o seu controle postural e afetam na sua marcha, tá? Então vamos dar uma olhada na velocidade na velocidade habitual dele, sem modificar nada, né, então a gente olha aí uma filmagem que a gente consegue ver o perfil e o frontal, ou seja, é o ideal, né, a gente poder fazer esse tipo de análise, né. E aí eu quero que vocês me contem aí no chat o que é que chama a sua atenção, quais são aí os aspectos que mais chamam a atenção na marcha desse paciente. Então, de modo geral aqui, né, se a gente for analisar, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma velocidade bastante comprometida, uma estabilidade bastante comprometida, né? São 2 pontos aí centrais, cruciais, né? Um paciente inseguro, com bastante dependência da visão, com uma base de suporte. Olha a posição que ele inicia. Ó, olha a posição que ele inicia, né? É um paciente magro, que teoricamente deveria estar ali com a sua base de suporte um pouco mais reduzida, né? E tá com ela aumentada e de alguma forma, não sei se foi o momento que eu parei o vídeo, mas nem aproveitando todo o contato do pé com o chão, né? E bastante dependente da visão, então olha como ele mantém a cabeça o tempo todo, aqui dá para ver melhor, né, o tempo todo olhando para baixo, e uma dificuldade muito grande de poder estender realmente essa cervical em função dessa cifose já estruturada de uma característica, anterior, né, de uma espondilite anquilosante aí que é de antes do AVC, tá? Quando a gente olha
o comprimento do passo é diminuído à direita comparado à esquerda, esse apoio na perna direita me parece hesitante, ó, percebe? Difícil de estender, inclusive, esse joelho, ele mantém uma semiflexão no joelho, direito e também no esquerdo, ó, ele também fica semifletido, né. Então é um paciente que tem flexão em quase todas as articulações, ó, flexão, 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 percebe? Então é um paciente que cuja ação da gravidade age de maneira muito intensa, né, nesse paciente. Ele tem uma dificuldade de colocar ali o o componente extensor em ação, né. Vamos lá. E aí, olha lá, a gente tem passos curtos, né, passos bastante curtos, hesitantes, principalmente na direita, né. Então me dá essa impressão aqui que vir sobre a perna direita causa bastante hesitação, né, ó. Ó. Aham. Vamos dar uma olhada aqui? Então, de novo, a posição de guarda e até de uma mínima assistência da fisioterapeuta, né, então, assim, é um paciente que tem risco de queda, e me chama a atenção a forma com que esse pé toca o chão, tá. Presta atenção como ele fica, principalmente à direita de novo, parece o lado mais difícil dele, como ele fica com esses dedos em extensão, como o apoio aqui é mais difícil de acontecer. Então olha lá. Aham. Estão me acompanhando? E aí ele acaba até movimentando o braço direito, tem um pouco de oscilação do braço direito e tem bastante fixação à esquerda, é até o lado que provavelmente ele prefere, né, que a pessoa que vai ajudá-lo fique, né. Mas essa base de suporte ela é aumentada e ao mesmo tempo ele não apoia todo o pé, todos os dedos do pé. Né, a gente vê também, olha lá, a gente tinha chegado a essa conclusão, me parece também que a panturrilha do lado direito tem uma fraqueza, tem uma hipotrofia, né, maior do que a do lado esquerdo. E aí tem uma coisa interessantíssima aqui que eu não sei se vocês viram, mas que nos chama muito a atenção. Então, além da espondilite anquilosante, das alterações já estruturadas nessa coluna, a gente tem uma intervenção aí cirúrgica enorme, enorme, né? Eh, aqui atrás, né? Eu não me lembro se é pulmonar, eu preciso até checar. Eu já questionei isso, eu até tinha anotado, eu não tenho agora aqui exatamente, mas uma intervenção cirúrgica que, sem sombra de dúvida, interfere no controle postural, interfere na ativação dessa musculatura extensora, né? Interfere na expansibilidade pulmonar. Então, eu vou ter que avaliar a capacidade pulmonar desse paciente. Não deixaria passar nesse paciente essa avaliação. Avaliar realmente capacidade ins, capacidade ex, porque ele é um paciente idoso, ele é um paciente que teve um AVC, ele é um paciente que tem espondilite anquilosante e teve uma cirurgia de grande porte, comprometendo essa questão. Então, em algum momento, essa capacidade pulmonar vai se manifestar, reduzida se já não se manifesta. Então, é meu papel, sem sombra de dúvida, trabalhar nessa direção também, tá. E aí de novo, ó, olha como ele hesita à direita, ele acabou de hesitar aqui, ó, ele vem para a direita, ó, e é difícil manter o apoio sobre a perna direita, né. É por isso que
Talvez ele precise aí de alguém deste lado. Deixa eu colocar isso, que essa é uma coisa importante. Deixa eu dar um pause aqui, ó, para a gente discutir essa questão, porque veja só, olha, quando a pessoa estiver do lado direito dele, ela vai ter de ficar, ó, trazendo ele para a direita, porque ele evita vir para a direita, ele não gosta de vir para a direita, tá? Então, esse aí é um ponto que é de ajudá-lo a melhorar o apoio do lado direito. Para isso, ele precisa melhorar essa base de suporte, precisa melhorar o controle extensor desse lado, precisa melhorar a estabilidade pélvica desse lado, melhorar a força extensora. Mas quando a pessoa tiver, vamos voltar aqui, do lado esquerdo, então agora, ó, né? Aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo, ó. Aí ele vem demais desse lado, então o papel dela, na verdade, é tentar levar ele um pouco para lá, né? Ó, ele vem demais, ai, ele vem demais para este lado esquerdo, e o papel dela é tentar falar, não precisa vir tanto, não precisa vir tanto, precisa levar, né, o corpo mais ali para o lado esquerdo. Então, eu acho esse caso interessantíssimo do ponto de vista da análise de movimento, porque a gente vê a coexistência dessas situações, né? Então, assim, é um paciente que tem AVC, que tem espondilite anquilosante, que teve uma condição sistêmica prévia, uma cirurgia de grande porte, e tá tudo isso agora trabalhando ali, atuando em conjunto na dificuldade do paciente de andar, na dificuldade de mobilidade do paciente. Então, como é que eu posso, né, ter um olhar único, exclusivo só para o AVC? Como é que eu posso só pensar que ele é um paciente pós-AVC? Não, ele não é um paciente pós-AVC somente. De jeito nenhum, né? Eu tenho que ter um olhar do ponto de vista sistêmico. Quem é meu aluno do raciocínio clínico sabe disso. A gente divide nossos módulos em sistemas. E nesse paciente aqui, o sistema cardiorrespiratório, o sistema músculo-esquelético, o sistema neuromuscular são fundamentais para que a gente possa ter uma efetividade de trabalho, né? Na direção aí de que ele ganhe mais extensão, tenha mais equilíbrio, não caia, melhore sua condição respiratória, né? E esse paciente foi atendido pelo nosso grupo durante 5 dias, 5 sessões de atendimento, né? Essa daqui é uma das últimas sessões. Então, na quinta sessão, a gente fez de novo esse vídeo. E eu quero que você perceba, né, o quanto, de alguma forma, a gente consegue ganhar mais extensão, a gente consegue ganhar um pouco mais de fluidez nessa marcha, a gente consegue ganhar um pouco mais olha o olhar dele, a posição da cabeça, ao tamanho da base de suporte, a fluidez para virar e para andar, né? Então, assim, dentro das limitações que esse tronco tem, dentro das limitações estruturais, né? Que essa espondilite anquilosante traz, é possível, de alguma forma, ganhar mobilidade, ganhar extensão, ganhar, né, uma certa capacidade aí do paciente de se movimentar, desde que a gente trabalhe na direção das maiores necessidades, focado nas maiores necessidades do nosso paciente, né? Deixa eu ver esse vídeo aqui. Então, a gente vê aqui o quanto virar é um problema, né? Então, esse é um ponto que eu trabalharia forte, forte nas sessões com esse paciente, né? Mas ele tá mais estendido, né? Essa é o que? Uma das segunda, terceira sessão do paciente, e ele tá mais estendido, né? Mas a gente vê ainda a instabilidade, a gente vê a dificuldade na base de suporte, principalmente à esquerda. Então, um trabalho sensorial, um trabalho no pé, um trabalho de mobilidade, vai ajudar esse paciente a confiar mais no apoio,
na perna, direita, na perna direita dele. Então se a gente voltar aqui, ó, a o primeiro vídeo, né, da primeira sessão, a profissional tá ali po segurando, né, ele, então ele não tá andando sozinho, e olha como ele tá fletido, né, no perfil a gente consegue ver isso, olha como ele tá fletido e precisa dessa mão aí, segurando esse braço, né. Ao passo que a gente foi confiando para não encostar nele, ele foi reduzindo a base de suporte, tá mais lento, né, tá mais lento, mas é uma questão aí agora de trabalhar na direção, ó, no vídeo da esquerda elas não estão encostando nele, ele tá um pouco mais fluido, né, um pouco mais estendido, cervical mais estendida, então a gente consegue, com um foco específico nos componentes de movimento que a análise de movimento me trouxe, essa análise de marcha é fundamental para traçar o tratamento desse paciente, estabelecer prioridades, prioridades na base de suporte, prioridades no controle postural, prioridades no virar, prioridades na extensão de tronco, né, e são aí aspectos essenciais, prioridades lá embaixo naquele pé, que precisa de mais mobilidade. Eu espero que esses 2 casos distintos, pacientes com características distintas, um na questão da órtese dos recursos externos e do papel desses recursos externos na marcha, e no outro da coexistência, né, de questões sistêmicas e anteriores em cima do AVC, possam ser trazidos para o teu paciente. Que você identifique, poxa, eu tenho um paciente parecido, poxa, será que esse meu paciente precisa mesmo dessa órtese? Poxa, será que realmente eu estou olhando para esse paciente só como um paciente de AVC e ele tem outras características ali que são essenciais, né, na minha abordagem, e que precisam ser levados em conta na minha avaliação e no meu tratamento. Maravilha? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que ela tenha feito sentido para você e que de alguma forma você consiga incorporar esse raciocínio no teu paciente domiciliar, no teu paciente da clínica, no teu paciente do consultório. A gente se vê a semana que vem, quarta-feira, 8 horas da noite, sempre aqui com o propósito de atualização e desenvolvimento pessoal e profissional. Um grande beijo para vocês. Obrigada pelo carinho.